Boa noite, seja bem-vinda, Rosa. Boa noite, Rose. Vamos lhe ver aqui. Boa noite, Eliane. Sejam bem-vindos nesse nosso estudo. Aqueles que já quiserem ir se preparando, o nosso tema de hoje está no capítulo 5, no item 24, infelicidade real. E aqueles que quiserem colocar sua garrafinha de água, seu copinho de água do lado, pedindo à espiritualidade que faça a fluidificação da água com aquilo que a gente precisa, né? Com o que cada um precisa, podem colocar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar só um minutinho para dar tempo às pessoas chegarem e a gente já começa o nosso estudo de hoje, que tem um tema que todo mundo já se debateu várias vezes no decorrer dessa vida, que é sobre felicidade e infelicidade, né? Vamos esperar aí só mais um pouquinho e a gente já começa o nosso evangelho. Que hoje o tema, como eu já repeti, tá no item 24 do capítulo 5. Boa noite, Francisco. Então, aqueles que quiserem já se preparando, já pode abrir aí o evangelho. Que hoje nós vamos falar de infelicidade real. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho, que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e às outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa, primeiro, deixa eu só virar a página, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que cumprimentem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Esperai vós que chorais. Tremeis vós que rirdes, porque vosso corpo está satisfeito.
Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz e verdade e o erro tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória. Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Jardim, Paris, 1861. Ora, meus amigos, nunca foi tão atual esse comentário. Embora muitos de nós tenhamos a consciência de que essa vida é fugaz, é passageira, é momentânea, que aqui é uma estação da nossa existência, ainda assim, muitos de nós estamos totalmente aprisionados pelo materialismo, pelo apego a bens materiais e apego principalmente a pessoas. E quando as nossas vontades são contrariadas, a gente vira para Deus e diz: oh meu Deus, estou tão infeliz. Mas quem de nós tem a plenitude do conhecimento do que realmente é bom para nós? Quem de nós que está assistindo esse comentário hoje e os que vão assistir depois, já não se depararam olhando para o seu passado e pensando: ainda bem que o fulano ou a fulana não me quis, ainda bem que eu saí daquele emprego, ainda bem que eu não consegui ir para aquela viagem. Porque só lá na frente, no futuro, é que nós vemos, às vezes momentaneamente, que aquilo que a gente tanto queria, que aquilo que a gente tanto achava que era bom para nós, não era bom. E que não ter aquela coisa, que não ter aquela pessoa perto de nós, foi, na verdade, um livramento de Deus. Quantas pessoas não evoluíram depois de uma queda? Quantas pessoas não mudaram seus espíritos grandiosamente depois de uma grande desilusão, depois de uma grande tristeza? Quantas pessoas, após uma grave doença, um grave sofrimento, não se transformam ao ponto de olhar para trás e dizer: como mudei? Já não sou mais o mesmo, já não sou mais a mesma. Então, esse conceito de infelicidade ou de felicidade, ele precisa transcender essa nossa existência. Porque, veja, hoje eu posso virar para trás e dizer: ainda bem que fui demitida daquele emprego, pois a partir dessa demissão, eu consegui sair da minha zona de conforto, fui estudar, fui melhorar e hoje eu tenho um emprego muito melhor. Lembre-se, meus irmãos, quando temos fé e quando tudo cai, quando nada existe, ainda temos Deus e as estrelas. Não podemos nos desesperar. Precisamos parar de perguntar por quê. Por que isso, meu Deus? Por que isso aconteceu? Não. Precisamos mudar a pergunta e passar a perguntar: como evoluo com isso? Como isso atribui à minha vida o valor necessário à minha evolução? Imagine que temos uma viagem de evolução através dos séculos. E essa daqui é só uma das estações. E imaginem vocês que quando chegamos ao mundo espiritual, a nossa verdadeira casa, nos deparamos com um cenário à nossa frente de uma vida dedicada a futilidades e ao materialismo. Quem de nós leva o carro? Quem de nós, quando parte, leva a casa? Quem de nós leva as roupas de grife? Quem de nós leva as promoções ou os quadros nas paredes? Certa vez,
Um rei queria ensinar seu filho o valor do espírito, o valor de ser um bom rei, de ter uma boa conduta, e levou seu filho a um campo de batalha onde tinham inúmeros esqueletos. E ele pergunta ao seu filho: aonde está o rei dessa tribo que pereceu nessa guerra? E o filho vira e diz: não sei, meu pai, só vejo esqueletos. E o pai vira para o filho e diz: é assim que somos, todos iguais, porque quando partirmos dessa vida, seremos todos iguais. Então precisamos mudar os nossos conceitos já, porque senão seremos como aquele estudante que deixou para estudar só no último minuto da prova, e quando a prova aconteceu, não tirou a boa nota, e quando foi conferir a prova aos olhos do professor, percebeu que se tivesse estudado um pouquinho mais, se tivesse se esforçado um pouquinho mais, teria passado nas provas. Precisamos entender que tudo o que acontece conosco faz parte de uma programação divina que é perfeita. Todas as provas que nós passamos, todas as agruras, os sofrimentos, as angústias, as decepções, elas são feitas para nos evoluir, para a nossa evolução. Não somos vítimas, jamais seremos. Somos abençoados com o dom do esquecimento, porque se tivéssemos consciência de todo o mal que plantamos durante todas as nossas encarnações, talvez não conseguíssemos nos olhar no espelho. Então precisamos, meus irmãos, rever urgentemente o conceito de infelicidade. Todos nós vamos chorar, todos nós vamos sofrer, todos nós um dia nos sentiremos injustiçados, vítimas da ingratidão, desculpa. Mas o que isso pode nos transformar? Madre Teresa de Calcutá sempre disse: nunca será entre eu e os homens, sempre será entre eu e Deus. E assim é que temos que pautar todas as nossas ações e tentar conduzir essa nossa encarnação. E eu estava assistindo um dia desse um documentário sobre religiosidade, e não sei o nome do autor do vídeo, mas eu achei profundamente esclarecedor 3 frases que ele repetiu, que eu vou aqui deixar para vocês. Que ele dizia que cabe ao espírito aprender individualmente o resultado de cada decisão e de cada comportamento em sua vida. Porque o sofrimento permite entender o que realmente é felicidade. E a angústia permite entender o que efetivamente é a paz. Não adianta procurarmos paz em lugar nenhum, porque ela nasce de dentro dos nossos corações. Se o nosso coração é sereno, nós estaremos serenos. Não adianta atribuir a nossa felicidade a nada material ou a ninguém, porque o caminho que temos que trilhar é nosso, só nosso. Temos que ter fé em Deus e acreditar, como disse aqui a passagem do Evangelho, que a tempestade que vem e derruba as nossas árvores, talvez venha para limpar o ar, para que possamos respirar melhor. Então, em todas as tempestades das nossas vidas, que tenhamos fé. Fé que Deus nos sustenta e nunca nos abandona. Desejo a todos vocês um final de noite maravilhoso. Que Deus abençoe a todos, que o Mestre Jesus continue auxiliando a todos nós na condução desse nosso caminho rumo à evolução. Eu gosto muito daquela música que diz que um dia todos nós seremos anjos, mas até lá é uma longa caminhada, cuja luz é uma só: a fé que Deus é infalível, infinitamente bondoso e nos ama incondicionalmente. Uma boa noite para todos e paz e bem.